Bom dia, nesse dia lindo, domingo, nosso dia 9 das perguntas, da série das perguntas, Dia das Mães, né? Uma data comercial, uma data para se comprar presente, um momento em que o comércio não está rendendo o que gostaria de render nesse segundo Natal, né? Que seria a segunda data mais importante para se gerar negócios, né? Independente desse foco comercial de dar presente, a gente já falou aqui sobre ganhar presentes, né? O que vem com o presente? Vem uma gratidão, vem um carinho, vem um amor, e a gente pode dar esses presentes a qualquer dia, a qualquer tempo. Seguindo com as reflexões, tem uma coisa que eu atendo várias mulheres que passaram da casa dos 40 e não tiveram filhos, né? Por uma série de circunstâncias, não tiveram filhos por questões às vezes de saúde, ou porque foi protelando, foi deixando para depois, colocou a carreira, focou extremamente forte na carreira e seguem com a vida nesse lado mais externo, mais yang, né? Mais de praticidade, agressividade, de colocar a energia para fora, né? Quando eu trabalhava 10 horas por dia, eu não tinha tempo para ter filho, né? Quando eu pensava em ser mãe, era sempre uma angústia. Em vez de vir aquela sensação gostosa de acolhimento, aquela vontade de criar, de gerar, vinha junto uma angústia muito forte, porque vinha muita dúvida, vinha culpa, vinha medo, vinha essa história de mas eu vou ficar com meu filho que horas? Das 9h30 às 10, e se eu chegar em casa e ele estiver dormindo, aí eu vou passar um dia inteiro sem ver meu filho ou filha, né? E então me gerava muitos questionamentos. Se eu fosse olhar a minha agenda, realmente não tinha tempo para ter filho, né? E o tempo é aquilo, a gente arruma o tempo de acordo com as coisas que a gente quer fazer. Se eu digo que eu não tenho tempo para uma coisa, é porque eu não tenho interesse em fazer essa coisa, né? Mas olhando a agenda do jeito que ela estava estruturada, o meu trabalho como ele estava estruturado, oi Yara, o que acontece? Oi, a Silvia, ou as duas, acontece que eu não tinha tempo. E outra coisa que me apavorava, eu via as meninas, mães, né, recém-paridas naquela empresa, tirando leite na copa, para guardar, para amamentar o filho à noite, e em condições não muito apropriadas também, né? Mas aí já são outros 500. Então, assim, 4 meses de licença, ou 5, ou 2, que às vezes eu via acontecer, nunca é o suficiente para você dedicar um filho, né? A vida inteira não é o suficiente para a gente dedicar um filho. Então, assim, isso me gerava um turbilhão muito grande aqui dentro de sentimentos misturados, positivos e negativos, e isso foi protelando, né? Porque enquanto eu não me acomodasse internamente com essa estrutura, como eu vou estruturar a minha vida para acolher esse ser, ia ser complicado para mim, né? Ia ser complicado para mim, principalmente porque eu era uma pessoa do controle, né, gente? Vamos combinar? Primeira coisa que a gente realmente entende que não existe na vida quando você tem um filho é que você perde o controle total, né? De dormir, de acordar, de comer, de tudo. Mas eu era a moça do planejamento, então o controle fazia parte do meu DNA e era muito inquietante para mim pensar que eu não ia ter controle sobre a minha agenda. Grandes aprendizados, né? Grandes aprendizados. A primeira coisa que vai por terra é o controle mesmo, que nunca existiu na realidade, mas a gente tem a ilusão de que controla as coisas, né? Então, quando a gente não encontra tempo, a gente tá focando em outra coisa. Se a gente está focando em outra coisa, a gente está fugindo de um assunto que é difícil,
doloroso ou muito desafiador, ou é porque a gente não quer mesmo, né? O meu convite hoje é para perguntar para você mesmo, ou para você mesma, porque a função de mãe, óbvio que é uma coisa de mulher, mas muitos homens são grandes mães, né? Tem um instinto, tem um cuidado com os filhos assim muito gostoso, que vai muito além do padrão, né, tradicional das coisas. A pergunta é uma escolha ser mãe? Porque tem gente que tem filho só porque a sociedade cobra. Ah, você tá namorando? Tá, então quando você vai noivar? Noivou? Quando você vai casar? Casou? Quando você vai ter filho? Teve o primeiro? Cadê o segundo? E a sociedade cobra. E vai perguntando, e vai perguntando. Às vezes isso vem de dentro da própria família, né? E se você vai nesse automático, você faz as coisas sem ter a consciência do que você realmente deseja na vida. Você faz filho sem ter a consciência de que você quer mesmo. É esse seu desejo? Ou você não quer? Porque toda essa energia que mora aqui, no nosso segundo chakra, que é onde fica o nosso útero, que a gente usa para criatividade, para alegria, e para expansão, e para arte, tudo isso pode ser canalizado para outras formas de criação, que não necessariamente são um bebê, ou 2, ou 4, né? Então, a minha reflexão é: ser mãe é realmente uma escolha? Quanto mais consciente a gente estiver dos nossos anseios, dos nossos desejos, da nossa vida, melhor a gente vai poder escolher. E se for a escolha de ser mãe, vai ser uma escolha consciente. A gente vai preparado 100%, a gente nunca tá, mas a gente vai se dedicar, né, de uma forma bacana àquele ser que depois vai passar a ser sua responsabilidade por muito tempo, né? Por muito tempo. E é sempre uma caixinha de surpresas, sempre. Se você adota ou se você gera, é sempre uma caixinha de surpresas. A gente não tem noção do que é, né? Como diz o poeta, filhos melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-lo, né? Grande Vinícius. Então, a gente, por mais que tenha acompanhado irmãos e irmãs que têm filhos antes da gente e tenha passado por um processo de cuidador como tio e parentes e primos, é muito diferente quando a cria é sua, né? E aí a gente vai se dedicar mais ou menos de acordo com o que a gente pode, do que a gente tem para dar naquele momento, o que a gente está disposto e se a gente está disponível ou não, né? Não vou entrar nem em maternidade de adolescentes, esses assuntos, porque daí realmente a pessoa está numa inconsequência completa, né? Numa inconsciência e não tem nem não tem julgamento sobre isso, né? Obviamente vai acabar sendo criado pela família e são outras condições, mas quando a gente está mais adulto, né, de alguma forma, a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas decisões e falar assim: aconteceu, né? Aconteceu porque você quis que acontecesse. Então aí a coisa fica realmente sob a sua responsabilidade, né? E a energia da criação, ela é expansiva, e ela é expansiva em N direções. Não é necessário ter um filho para você gerar coisas, para você criar coisas. Quando você escreve um texto, você escreve um livro, você desenha um projeto, você desenha uma casa, se você for um arquiteto ou decorador, ou, né, cria uma música, você está usando essa energia. Então existem muitas formas da gente aplicar essa energia, que é linda, laranja, brilhante, né, expansiva, quente, na nossa vida, e colocar isso em movimento, não deixar essa energia presa. Eu não tive filho, então minha vida definhou. Às vezes acontece. A pessoa se deixa fechar de uma forma e não usa aquela energia para nada, pronto, daqui a pouco tá com mioma, tá com isso, tá com aquilo, porque a energia ali ficou estagnada, né? Ou a pessoa tem muitos projetos na mente que não coloca em
em produção. Tem muitos projetos, muitas coisas que ela gostaria de escrever, de fazer, de mostrar, de acontecer, e ela não dá vazão a isso. Também pode ter problemas de saúde no segundo chakra, né? Nos órgãos sexuais, em toda essa região, às vezes afeta um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E energia parada é igual água parada, né? Vai estragar. Por mais pura que seja a água, ela vai estragar se ela ficar parada e presa num lugar. A energia precisa fluir, livre, né? Livre. Então, o que eu queria deixar essa questão hoje, né? A gente às vezes é muito inconsciente a respeito das coisas que acontecem com a gente. Uma das perguntas que eu fiz essa semana foi como eu posso ter mais consciência, né? O que eu posso fazer hoje que vai me trazer mais consciência? Seria a pergunta principal, porque estando conscientes a gente não faz besteira, a gente não toma decisões que vão, né, ser prejudiciais para nós nem para os outros, né? E eu sou abençoada, venho de uma família de 5 irmãos e somos todos amigos, a gente se dá bem pra caramba, né? Amo todos eles. Então é uma família grande, amorosa, né? Tem uma mãe grande e amorosa também. E tenho 3 meninas, mas demorei para entrar nessa toada de mãe, né? Demorei porque tinha muita coisa para acomodar dentro dessa psique, né? Dentro dessa alma aqui. E não que longe de querer chegar numa perfeição, né? Porque seria uma cobrança insana, mas um certo preparo vai bem nessa área, né? Pra gente não ser inconsequente. Então, para quem é mãe, feliz Dia das Mães. Para quem é mãe de gato, de bicho, de passarinho, de cachorro, né? De golfinho não dá, né? Mas bem que eu gostaria. E feliz Dia das Mães para todas as cuidadoras deste planeta e todos os cuidadores deste planeta, independente do sexo. Ok? Beijo no coração e até amanhã.